Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje vamos falar um pouco sobre o preparo das ervas para defumação ou a terapia da fumaçada. A gente tem visto muitas vezes as pessoas pegam e compram defumadores, ervas em floras, em locais de comércio e utilizam essa defumação, essas ervas queimadas nas suas residências para espantar o obsessor, para tirar formas de pensamentos densas, para harmonizar o lar. Veja bem, a erva por si, ela queimada, se ela não tiver um preparo e um fundamento no campo da energia, do fluido que ali é movimentado, aí nós entraríamos dentro da magia de Umbanda, ela acaba se tornando inócua e não deve ter a finalidade de espantar, chamuscar o obsessor, espantar o obsessor. Nada adianta você usar essa defumação que você compra ela em locais profanos, digamos assim, feita de forma industrializada, com resinas ali dentro que são derivados de petróleo, só para dar aquele odor, aquele cheiro, ou esses vasos com plantinhas ou com pimentinha que você compra pronto e bota na sua porta de entrada ou na sua residência como simpatia ou de proteção, não vai ter grande valor porque aquilo não foi preparado, não teve um fundamento ali no preparo, na dinamização daqueles elementos que ali estão, que nós vamos tentar explicar um pouquinho. Então é mais válido você tentar, por exemplo, fazer o evangelho no lar, alterar os seus pensamentos, o seu emocional, tentar estabelecer um relacionamento melhor com o seu cliente, se é no estabelecimento comercial, se é na sua casa, com seus familiares, do que você ficar utilizando isso para chamuscar o obsessor, chamuscar espírito, afastar inimigos, olho gordo, como se aquilo por si, uma simpatia, se aquele elemento por si tivesse esse poder. O preparo de uma erva, que ela vai ser utilizada para defumação, ela passa pela colheita da folha. Então, se você vai usar alfazema, manjericão, beijoim e outras ervas que são utilizadas na terapia da fumaçada, alecrim, a própria sálvia pode se utilizar, erva doce, você precisa primeiro colher essas folhas numa lua crescente. Por que a lua crescente? Porque através do magnetismo lunar ali está intensificado o movimento da seiva etéreo-astral, né, a seiva vegetal que vem da terra, do prana da terra, que movimenta através das folhas, dos troncos e das folhas. Essa seiva fica potencializado o movimento durante a lua crescente. Então, deve ser colhida na lua crescente, e no ato de colher existem algumas palavras de encantamento que você deve professá-las, verbalizá-las, para que o orixá regente da seiva vegetal, que é o Sanha, permita entre aspas, mas que você consiga ter a interação com aquele elemento, com aquele fluido, de forma positiva, objetivando preparo posterior dessa erva. Então, por exemplo, esta alfazema, isso aqui é alfazema, ela está aqui num alguidar aqui do nosso lado, uma gamela de madeira aqui do nosso lado. Ela já foi colhida, ó, para vocês olharem, ela já está seca, ela foi colhida na lua crescente, estava após a colheita, com algumas palavras de encantamento, ela foi disposta num determinado local que é consagrado a Cabocla Jurema, e ali, com algumas outras palavras de encantamento, o elemento ali, as folhas foram dispostas para elas secarem. Então, o prana vegetal, a seiva vegetal potencializada nessas folhas pela lua crescente,
estavam ali se harmonizando, e aqui foram esse elemento, esse princípio químico que aqui existe está descansando, aqui está secando, né, a folha. Agora nós vamos para uma outra etapa, que é debulhar a folha, né, esse movimento aqui, ó, debulhar ela toda com as mãos e colher as folhas secas, que também estamos na lua crescente, e aí na lua crescente a gente faz isso aí, com algumas palavras de encantamento, né, pedindo autorização e colocando uma intenção mental, né? Qual é a intenção para a gente fazer isso aqui? Terapia da fumaçada para defumação, para auxiliar, para descarregar, ou até com objetivo de cura, porque outros elementos durante a movimentação, a queima dessas ervas que ceterizam esses princípios químicos que ali estão, o plano espiritual, através dos mentores que comparecem aos trabalhos, também dinamizam outros fluidos, e eles vão junto com a fumaça para a aura, por corpo astral etérico dos consulentes ou daqueles que vêm pedir auxílio, ou por corpo mediúnico. Então nós vamos fazer isso, vamos debulhar essas folhas aqui. Importante, e aqui estão as flores da alfazema nesta gamela. Também serão debulhados, foram colhidas juntos. A flor em especial, pelo seu poder de germinação, ela fica bastante potencializada, com muita intensidade de prana vegetal, né, que ela estava se preparando, seus folículos, né, para germinação e se transformarem numa semente através do processo de polinização. Então se intensifica nas folhas os princípios químicos, né, contidos, por exemplo, nesse caso na folha na alfazema. Então nós também vamos debulhar hoje, lua crescente, as flores de alfazema, e depois elas vão ser misturadas com outras ervas, o alecrim, manjericão, sálvia, erva doce e outras composições que se tem, objetivando sempre a terapia, o auxílio, né, processos até de cura que podem acontecer, se tiver merecimento, através dessas folhas, dessas ervas queimadas. Importante que só o fato de ter a erva seca, né, não quer dizer que elas foram adequadamente dinamizadas, porque isso aqui tem que servir como um catalisador, né, num processo de magia, que é a magia da fumaça, do fluido que sai daqui, e ele é direcionado através do poder do verbo, da palavra, associado com cânticos, e aí a intenção mental, a força mental daquele que direciona o elemento, com cobertura espiritual, do mundo espiritual, com o objetivo de auxílio ao próximo, né? Curativo, benzedor curativo, nesse caso. Um trabalho de curandeirismo, né? Utilizando a erva seca, a terapia da fumaçada. Então, primeira fase, a coleta com o elemento, o princípio químico que está ali contido, devidamente dinamizado, ou seja, através do magnetismo lunar. Não se colhe uma planta com a lua decrescente. Segunda etapa, que depois dele acomodado para a decantação desse elemento, que ele se fixa apropriadamente na folha seca, é debulhar essas folhas, né? Uma outra etapa. E a partir daí, com a mistura, ele vai ser utilizado na queima, no cachimbo ou na defumação. Sendo que a intenção vai dar o direcionamento desses princípios ativos, né, que eles têm uma sinergia. Então, vários processos de cura, de descargas, né, de desagregação de alguns fluidos, são todos utilizados com essas intenções, que dinamizam esses elementos, aí tem uma sinergia, tendo várias indicações terapêuticas, digamos assim, ou magísticas, que associada com outros elementos, estruturam a magia de Umbanda. Então, meu irmão, não basta comprar um defumador no estabelecimento comercial e utilizar na sua casa ou no seu estabelecimento, porque você foi assim orientado pela internet,
por fóruns de discussão, pelas mídias sociais. Hoje, infelizmente, acaba se banalizando esses conhecimentos que são ancestrais diante da facilidade que se tem de alcançar algum saber, mas saber parcial, aonde ele já está desconstituído, perdendo aquele fundamento de preparo e acaba se tornando inócuo. Na dúvida, é melhor uma prece, uma oração, um evangelho no lar do que você ficar queimando ervas sem ter fundamento e preparo. Esperamos ter contribuído um pouquinho para a nossa reflexão dessa magia de Umbanda. Nosso Saravá fraterno, até a próxima oportunidade.